a palavra do almirante de esquadra Luiz Fernando Alves Fonseca, presidente do Clube Naval. Almirante Ilques, meus comandantes da Marinha, senhores almirantes, senhoras e senhores, é com uma enorme satisfação que o Clube Naval nos recebe aqui nessa tarde em mais uma palestra do nosso ciclo de palestras da presidência. Dessa vez, para tratar desse tema que é extremamente atual e relevante para qualquer atividade. Não preciso nem falar da relevância do tema para a Marinha, que são as aeronaves remotamente tripuladas. No nosso caso, da Marinha, basta olhar para nossas águas jurisdicionais, a enormidade delas, e ver como esse tema é relevante. Mas ele é relevante para qualquer brasileiro. Isso que o almirante Fonseca Júnior vai tratar aqui hoje, eu diria que é um assunto extremamente atual. E, portanto, desde já, eu quero agradecer ao almirante Fonseca Júnior, comandante da Força Aérea Naval, pela disposição que ele demonstrou em vir aqui para tratar esse assunto a respeito do qual ele, comandante da Força Aérea Naval, está extremamente atualizado. Em termos de novidades para serem relatadas, evidentemente. Não vou me alongar. Almirante Fonseca Júnior, por favor, palco é seu. Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Júnior, ex-comandante da Marinha. Almirante de Esquadra Luiz Fernando Palmer Fonseca, ex-comandante de Operações Navais e presidente do Clube Naval. Oficiais generais e oficiais superiores, senhoras e senhores, boa tarde. Antes de iniciar aqui a minha apresentação, eu gostaria de agradecer ao almirante Palmer pelo convite. É uma honra para mim estar aqui hoje presente, fazendo essa apresentação e tentando passar aos senhores informações iniciais sobre como a Marinha está desenvolvendo esse processo de implantação de um sistema, que é o sistema de aeronaves remotamente pilotadas, dentro do escopo da nossa Força Naval. Então, uma honra muito grande para mim estar aqui hoje presente e, dessa maneira, então, eu agradeço e inicio aqui a nossa apresentação. Para cumprir o meu objetivo aqui hoje, eu vou seguir o seguinte roteiro: uma rápida introdução, em seguida vou abordar algumas características do sistema Scan Eagle, que foi adquirido recentemente pela Marinha, entrar na parte de possibilidades que esse sistema nos oferece, não só no emprego junto à Força Naval, mas também junto ao Corpo de Fuzileiros Navais e nas operações que os nossos distritos realizam ao longo do nosso país, as limitações que o sistema possui, um sistema tático com alcance não muito longo, que possui suas limitações, mas que vai servir para que a gente realmente adentre nesse conhecimento, para que futuramente a gente possa avançar para um escalão superior, para as aeronaves remotamente pilotadas de nível estratégico, de forma que a gente possa integrar todo esse sistema com os nossos meios, junto ao sistema de gerenciamento da Amazônia Azul. Prosseguindo, a gente aborda alguns desafios que nós teremos pela frente, numa visão estratégica, e, ao final, algumas considerações finais, trazendo algumas informações relacionadas ao que a gente está vivendo hoje na guerra da Ucrânia, com a utilização de sistemas turcos junto ao exército ucraniano em combate com as tropas russas, e, da mesma maneira, o russo se contrapondo através de equipamentos extremamente sofisticados de controle do espectro eletromagnético. Então, dando início, eu faço da minha introdução, trago aos senhores um questionamento: por que da necessidade de um sistema de aeronave remotamente pilotada para a Marinha? E eu coloquei na apresentação 3 fatores importantes, não são os únicos, nós temos vários fatores que nos impelem a realmente implementar na Marinha um sistema de aeronaves remotamente pilotadas, mas eu elenquei 3 principais necessidades, consideradas bastante importantes. A primeira delas é a necessidade da vigilância da nossa Amazônia Azul.
né, uma zona econômica exclusiva gigantesca, com recursos não vistos em nenhum outro local do mundo. Nós temos a questão da elevação de Rio Grande, um ponto estratégico do Brasil de defesa dos nossos recursos no subsolo marinho, que fazem com que realmente a gente tenha um sistema de vigilância integrado e forte para proteger os nossos interesses. O segundo ponto é a necessidade de atualização tecnológica. A Marinha, quando comparado com outras marinhas do mundo, principalmente as principais marinhas do mundo, está atrasada em relação à implementação de sistemas como esse. Nós tínhamos a necessidade premente de implementar esse tipo de sistema na nossa força e, a partir daí, começar a desenvolver doutrina, conhecimento, para que a gente, no futuro, possa ter realmente um sistema integrado, robusto, que possa defender os nossos interesses. E o terceiro ponto era a defasagem que nós nos encontramos em relação às outras forças no contexto do Ministério da Defesa. A Força Aérea Brasileira já possui suas aeronaves há mais de 10 anos, empregam de maneira bastante eficiente, aeronaves categoria estratégica, em operações reais ao longo das nossas fronteiras. Eu tive a oportunidade, nesses 2 últimos anos, de servir no Comando Aeroespacial em Brasília e tive a satisfação de presenciar e de chefiar um centro que era responsável pelas operações reais, com empregos de sistemas de aeronaves remotamente pilotados, o Hermes 900, em apoio não só às operações da FAB, do Exército Brasileiro, mas também dos nossos órgãos governamentais, diversos deles, Polícia Federal, Receita Federal, Corpo de Bombeiros, Ministério do Meio Ambiente, operações reais de acompanhamento com grupos a partir de uma estação de controle localizada em Brasília e a operação ocorrendo na fronteira com a Venezuela, com a Colômbia, a gente acompanhando em tempo real o que estava acontecendo na cena de ação. Isso aí é uma ferramenta fantástica de apoio a qualquer planejamento, qualquer operação militar, não só de caráter naval, mas de caráter terrestre, que porventura nós tenhamos que participar. É uma descoberta que a Marinha vai passar a ter a partir desses próximos anos, com a implementação do Esquadrão QE-UNO, e que vai trazer, assim, uma abertura de horizontes enorme, tanto na fase de planejamento, como na fase do acompanhamento da cena de ação, do controle da ação planejada. E todas essas necessidades, elas passam a ser atendidas em futuro próximo com a ativação do nosso esquadrão, que ocorreu há 2 dias, uma cerimônia presidida pelo comandante da Marinha, o Almirante Garnier, onde nós ativamos o esquadrão com a sua tripulação, um esquadrão composto com poucos militares, bastante enxuto, uma estrutura que foi montada ao longo desses últimos anos. O esquadrão possui 37 militares, 10 oficiais, 10 pilotos, todos cursados em aviação, e 27 praças, numa estrutura montada dentro de um esquadrão que já existia. Nós segregamos um setor do esquadrão HA, e nesse local está instalado hoje o esquadrão de aeronave remotamente pilotada, com 6 unidades do Scan Eagle e com capacidade de ser empregado em missões de inteligência, vigilância e reconhecimento. Então, esse esquadrão ele foi ativado e nós tivemos, há cerca de 7 dias, um pouquinho antes da ativação dele, a realização do primeiro voo, do primeiro lançamento na Marinha, que eu vou aproveitar e mostrar aqui aos senhores. E esse é um marco histórico que faz com que a Marinha entre numa nova fase, a aviação naval comece a viver o que a gente pode chamar da 5ª fase da aviação naval. Esse voo é um marco histórico para a Marinha, para a aviação naval,
primeiro lançamento da aeronave remotamente pilotada, faz com que nós realmente iniciemos uma nova fase dentro da aviação e dentro de uma visão estratégica ela representa a possibilidade da Marinha ter um novo meio, um novo tipo de meio em seu poder combatente. E a evolução nossa para meios de categoria superior, como os estratégicos, ela é inequívoca. É apenas uma questão de tempo. Então, abordando agora um pouquinho do nosso sistema, né, já falei algumas coisas aqui, mas basicamente ele é composto por uma estação de controle, um equipamento lançador. Nós temos um lançador para a parte terrestre e um lançador para a parte marítima, embarcado em navios. A diferença apenas é a parte do gerador. O lançador terrestre ele possui um gerador acoplado para o fornecimento de energia e o marítimo ele absorve a energia do navio. Então, é a grande diferença entre os dois tipos de lançadores. Um aparelho recolhedor, que é o mesmo para a parte terrestre e para a parte marítima. Um conjunto de duas antenas, uma direcional e uma omnidirecional. A direcional é para o controle efetivo da aeronave, para a parte de comunicações, e a omnidirecional para a parte de lançamento e pouso da aeronave durante a sua fase de recolhimento. A aeronave é o Scan Eagle, que veio com nós compramos com dois tipos de payloads, que são as duas câmeras óticas e infravermelho. Né? Há possibilidade de aquisição futura de novos payloads para utilização na aeronave. Nós temos 6 unidades e esse processo de lançamento foi feito de uma maneira bastante cuidadosa, haja vista o histórico que nós temos da Marinha Americana na sua fase inicial de implementação desse sistema em sua Marinha, da perda de várias unidades após o lançamento. Então, nós hoje temos uma preocupação muito grande lá em São Pedro em realmente caminhar para frente, mas de maneira cuidadosa e sempre profissional, de forma a não darmos um passo maior que a perna e comprometa aí o nosso projeto, que é o projeto de implementação desse sistema na Marinha, da mesma forma que nós fizemos lá atrás, quando nós implementamos a aviação de asa fixa e recebemos as aeronaves A4 e tivemos muito cuidado para que não tivéssemos nenhum tipo de acidente naquela transição da fase de uma aviação de asa rotativa para uma aviação de asa fixa de alta performance. O salto era muito grande, então o cuidado a gente tem tido para que nós realmente caminhemos num processo lento, mas sempre para frente. Então, esses são os sistemas que compõem o nosso sistema de aeronave remotamente pilotada, né? E é o que nós estamos hoje lá cuidando em São Pedro e fazendo nossos voos e fazendo o treinamento das nossas tripulações para que em breve a gente possa iniciar as operações junto aos nossos meios navais, junto à esquadra, junto ao Corpo de Fuzileiros Navais e até mesmo em apoio às necessidades de inteligência dos nossos distritos em operações ribeirinhas, em operações em regiões interioranas que sejam de responsabilidade dos nossos distritos navais. Essa estação de controle, ela fica dentro de um container. Esse container, ele possui a necessidade de ser transportado em qualquer mobilização nossa. Então, nós temos realmente, pelo alcance da aeronave, mais tarde vai aparecer um slide onde tem as características da aeronave, alcance, autonomia. Esse container e todo o suporte, né, que faz parte do sistema, ele precisa de uma movimentação logística pesada. Eu tenho que operar realmente na área de operação, né, e dentro desse container é onde nós temos as estações dos pilotos, né, são 3 monitores, se não mostrado aqui adiante. Esses 3 monitores, o da esquerda são dados
características da parte que é inserida no sistema de planejamento para a realização do voo. A parte central, ele mostra a carta no terreno e a navegação da aeronave, e a parte da direita é o que a câmera está mostrando, a imagem da câmera que a aeronave remotamente pilotada ela transporta. Então, esses 3 consoles são monitorados por 2 pilotos, geralmente, e é um planejamento feito previamente. A aeronave, ela diferentemente do que muita gente pensa, ela possui um voo automático, ela não é pilotada, então todo o planejamento é inserido no sistema. Existe a necessidade de um conhecimento da área de operação, inclusive da formatação de cartas, para que os dados do terreno sejam inseridos no sistema da aeronave, para que ela possa cumprir a sua navegação. Inclusive, nós estamos fazendo uma alteração de TMFT agora, uma solicitação no esquadrão, solicitando a incorporação de especialistas na área de geodésia e cartografia, o que inicialmente não estava previsto. Nós, inclusive, para esse voo, tivemos que solicitar a presença de uma sargento do SIM. Conversei com o Grande Câmara lá, nós destacamos uma sargento lá especializada na parte de geodésia, cartografia, e ela preparou toda a parte das cartas que foram inseridas no sistema para que a gente pudesse realizar o primeiro voo lá na área de São Pedro da Aldeia. Os lançadores, o marítimo e o terrestre, já abordei aqui a diferença principal, que é a parte do gerador. Aqui nós temos aqui o gerador de energia para o lançamento. Esse lançador, ele trabalha sob uma pressão pneumática de 700 PSI. Existem cilindros de nitrogênio que pressurizam o sistema para o lançamento. E ambos são parecidos, mas possuem essa pequena diferença da parte do sistema de energia. O aparelho recolhedor, totalmente estendido, tem uma altura de 14 metros. É o mesmo aparelho recolhedor, tanto para bordo como para terra, não há diferença. Ele é retrátil, então ele fica basicamente do tamanho ali da primeira haste. É necessário que seja transportado também. Depois eu vou abordar como uma das limitações a parte logística necessária para a movimentação de todo esse conjunto. E a nossa aeronave, a Marinha comprou 6 unidades, combustível JP5, normal de aviação, velocidade de cruzeiro 55 nós, autonomia de 15 horas na cena de ação, o raio de ação 100 km, 54 milhas, peso máximo de decolagem 28,8 quilos e o tempo máximo de operação, o teto máximo em torno aí de 20 mil pés. Então, um dos fatores que limitam um pouco a operação desse meio para a Marinha é esse alcance de 54 milhas. Há uma necessidade muito grande, depois vai ser abordado nas limitações do sistema, totalmente dependente do espectro eletromagnético, totalmente dependente de comunicações via rádio, e isso aí é uma limitação, limita, por exemplo, o estabelecimento do CONSET, dentro de um contexto operacional no mar. Então, existem alguns fatores que a gente vai ter que trabalhar, vai ter que fazer uma avaliação operacional para poder desenvolver isso aí da melhor maneira possível e operar da melhor maneira possível. Mas esse esquadrão, ele é o pontapé inicial da Marinha para que a gente possa adentrar nesse novo conceito da guerra, que é o emprego de aeronaves remotamente pilotadas. A gente precisava começar a partir desse ponto para que futuramente a gente possa se aventurar na questão de aquisição de meios mais modernos e mais de categorias superiores em prol de um sistema de vigilância da Amazônia Azul, como eu já mencionei, e mais tarde a gente vai falar aí em termos dos desafios que a gente tem pela frente. Os sistemas ópticos, os sensores que o sistema possui, são 2 câmeras, uma eletroótica, e ele também possui uma câmera infravermelha, para operação diurna e noturna, possui o AIS para identificação de navios, então ele consegue receber as informações em voo dos navios mercantes que nós tenhamos em qualquer zona de patrulha nossa, e um IFF, com o modo 3 Charlie, quando a gente está voando lá, tem gente aqui no Rio que fica no
flight radar aqui monitorando, aí eu recebo a ligação, está voando quase todo, eu estou vendo aqui. E uma outra característica também que ele possui um GPS, uma antena de GPS, para fazer a navegação e para depois conduzir a aeronave para a aproximação final, para o recolhimento. Essas são algumas imagens dos sensores que a gente tem. A parte do eletroóptico, tem um zoom, tem a parte de duas lentes, uma principal e uma telescópio. Uma outra imagem de uma outra câmera que é dual, tanto ótica como infravermelho. Só exemplos do imaginamento que a gente pode fazer. Possui um GPS, como eu já falei, a operação é 100% piloto automático, a não ser em emergência, que aí o piloto assume e movimenta através de um procedimento que ele tem no monitor de deslocar para uma área de pouso que o piloto queira. E ele possui um sistema também, um software que permite aí a operação, o planejamento, a gente insere os dados e o pré-planejamento é feito e a aeronave decola já com tudo traçado, com todo o plano de voo traçado. Esse é um dos compartimentos do nosso esquadrão, é um simulador, um Flight Training Device, é um simulador de voo que a gente utiliza para o adestramento dos pilotos, para o adestramento das nossas tripulações. A gente utilizou bastante isso nessa fase inicial, antes da realização do primeiro voo, justamente preocupado com o histórico que a gente pesquisou e verificou junto à Marinha Americana. Então, isso aí é uma ferramenta excelente para o adestramento nosso, para que a gente possa progredir na qualificação do nosso pessoal e se preparar para as operações futuras que virão aí pela frente, não somente junto aos navios, mas também em operações em Formosa, em operações junto, por exemplo, ao 4º Distrito Naval, ao 9º Distrito na Amazônia. Então, são possibilidades bastante amplas que existem e que o esquadrão, com certeza, vai se preparar e vai chegar um momento em que a gente vai poder utilizar de uma maneira totalmente completa esse meio em prol dos interesses da Marinha. Entrando na seara das possibilidades, eu queria aqui frisar só a questão de que as possibilidades são inúmeras, não só na parte das operações navais no mar, mas também nas operações terrestres. Acho que o ganho a gente vai ter um ganho em todas as áreas do nosso poder naval. E é uma descoberta que eu acho que vai fazer muito comandante feliz aí durante a condução das operações. Acho que vai trazer informações bastante relevantes na fase de planejamento. Eu tive a oportunidade lá em Brasília de participar lá no Comai de várias operações. Realmente é uma ferramenta facilitadora em vários aspectos, planejamento, operação, condução, feedback de danos causados. Então, é uma ferramenta que tem uma amplitude de emprego enorme e que a gente vai aprender a explorar aí, vai conseguir operar aí na plenitude em breve. Uma possibilidade que o sistema possui é a operação embarcada estendida. Ela, embora o alcance seja de 100 km, 54 milhas, no mar, a gente tendo meios navais, navios, com estações de controle em suas instalações, a gente pode fazer com que esse alcance aumente, dobre, triplique, contanto que a gente tem esse setor de interseção entre os alcances das antenas. Então, só pode passar o controle de uma estação para outra, no mar, de um navio para outro, de forma que a gente tem aí 300 quilômetros, 150 milhas de alcance, 200 milhas de alcance, no raio de ação de vigilância, de busca, de patrulha, na missão que a gente decida empregar o meio. Então, isso é uma possibilidade bastante importante, que dá uma versatilidade para a operação no mar, para as forças navais, para os nossos navios, quando empregando esse tipo de aeronave nas nossas operações. Esse controle ele é passado pelo piloto. Esse piloto aqui tem uma alavanca de comando nessa estação de controle, onde ele
após a entrada no mesmo alcance das duas estações de controle, ele deixa de transmitir e automaticamente o controle passa para a segunda estação. Tem uma alavanca na estação de controle que ele mexe e automaticamente a nova estação de controle ela assume o comando e conduz o voo, monitora e conduz o voo da aeronave. Embora o plano de voo e o voo seja feito de forma automática, há possibilidade de mudança de rumo pelo piloto. O piloto ele consegue fazer alterações de rumo no próprio sistema, caso seja necessário. Então, é um voo automático, sem a pilotagem do piloto, mas a gente tem a possibilidade de comandar e fazer alterações na derrota, mandar buscar informações em determinada área, mudar a área de atuação, fazer a patrulha em determinado local, mudar a direção da câmera, tanto a infravermelha como a eletroóptica, para que busque realmente o alvo de interesse. Em relação às limitações, o alcance, como eu já disse, 54 milhas, é um sistema totalmente dependente do espectro eletromagnético, sofre interferência das condições atmosféricas, de condições meteorológicas ruins, então ele possui as suas limitações. Não é um sistema all-weather que a gente possa utilizar em qualquer situação, tem que ser avaliado. Esse alcance é bastante limitador, um alcance curto, é de emprego efetivamente tático. Quando a gente compara o alcance de uma aeronave como essa com um SARP, categoria estratégica, categoria 4, 5, o alcance de um Hermes 900 que a gente emprega lá no Comai são 1.000 quilômetros de alcance, 30 horas de autonomia e com rendições, tendo mais de uma aeronave, o senhor pode operar 24/7 sem interrupção, bastando apenas trocar a tripulação dos pilotos e fazer a parte da patrulha, do monitoramento de forma contínua, sem interrupção. Existe a limitação da questão logística, nós precisamos realmente ter uma estrutura que possa permitir o deslocamento de toda a estrutura para a área de operação de interesse. Nós temos estamos aí trabalhando junto à DAERM e junto à Força de Superfície para que alguns kits sejam instalados a bordo dos nossos navios, de forma que o kit inicial necessário fique fixo no navio, mas é necessário que a gente transporte, por exemplo, o equipamento lançador, o equipamento recolhedor, e em operações em terra a gente vai ter que transportar também a estação de controle. Para que os senhores tenham uma ideia, a necessidade de apoio logístico que eu tenho, por exemplo, para operar esse sistema, que nós temos lá para operar esse sistema em Formosa, por exemplo, em apoio às operações do Corpo de Fuzileiros Navais, é de 2 KC-390. Então, eu preciso aí de 2 KC-390 para poder transportar todo o equipamento e operar em qualquer outra área de operação diferente do que seja hoje, São Pedro da Aldeia. Nos navios a gente consegue diminuir, porque nós estamos escolhendo 2 navios para a instalação dos kits Alfa e Bravo, que são kits de instalação. O navio vai receber uma estação de controle fixa, vai ficar a bordo dos navios. Tem navio que vai receber um container, o container vai ficar no convô, os classe APA vão receber o container, as fragatas vão receber a instalação interna. Mas para a movimentação no nosso espaço terrestre, ele requer essa necessidade de apoio. Ou esse apoio de 2 KC-390, ou então o transporte por caminhão, são 3 caminhões grandes e que causam bastante preocupação, porque os riscos de avaria, riscos de qualquer problema que a gente tenha. Então, são os fatores aí limitadores. Um outro fator limitador que a gente tem, que a gente já começou a estudar, é essa necessidade de 16 militares para o destacamento aéreo embarcado para operar um conjunto como esse. Considero extremamente demasiado ter que embarcar 16 militares a bordo de um navio para operar um sistema. A gente tem DAIs bem menores para operação de aeronaves. Então, isso aí tem que ser reestudado lá pela Força Aeronaval, em conjunto com
com o setor operativo para que a gente possa enxugar e trabalhar com DAI mais reduzido. Hoje os navios têm problema de espaço, né? Os navios mais modernos não têm tantos militares como os navios mais antigos, então isso aí é um assunto que vai requerer aí uma análise mais detalhada para que a gente possa reduzir esse destacamento, que hoje é o que está previsto nas nossas operações. Em relação aos nossos desafios, né, que eu considero talvez a parte mais importante aqui da apresentação, onde a gente vai, né, poder tecer alguns comentários relacionados ao futuro, ao que a gente espera, a essa progressão para aeronaves de categoria superiores, né? E eu trago aqui uma pergunta aos senhores, né? Como monitorar e vigiar 5,7 milhões de quilômetros quadrados, né, uma área considerada como a 7ª zona econômica exclusiva do mundo, isso considerando a elevação de Rio Grande, uma área gigantesca, onde nós precisaríamos aí de navios, radares de terra, meios aéreos tripulados, imaginamento satelital e aeronaves remotamente pilotadas. Então, essa fase que a gente está vivendo na aviação e na marinha, ela é o pontapé inicial para que a gente realmente possa prosseguir nesse processo e lá na frente conseguir ter um sistema de gerenciamento da nossa Amazônia Azul robusto e que atenda, né, às nossas necessidades, eficaz, eficiente e que possa realmente atender ao que a Marinha precisa para defender esse patrimônio que nós temos, que é de valor incomensurável. Então, dentro dessa realidade, surge o nosso SARP-ECO, que, como eu já disse, é o nosso primeiro passo. Ele foi criado com essa intenção de fazer com que a Marinha realmente iniciasse esse processo. Ele surge como solução das nossas limitações, até então enfrentadas, como possibilidade de elevar as nossas capacidades através, né, de um maior conhecimento por parte do meio operativo, por parte de nós, militares da Marinha. Dentro né, de um desenvolvimento de doutrina, e aí é que entra essa necessidade. Isso aí vai ser utilizado para que a gente possa desenvolver a nossa doutrina, para que a gente possa conhecer, fazer as nossas avaliações operacionais, né, tudo isso ajudado por uma ferramenta que está sendo desenvolvida pelo Estado-Maior da Armada, em conjunto com o Comando de Operações Navais, que é o nosso CISForça, que é uma ferramenta espetacular de mapeamento de capacidades, de mapeamento de necessidades futuras, congregadas tudo com as nossas capacidades financeiras, com os nossos recursos. Então, essa ferramenta é a ferramenta que vai nos ajudar a definir o que a gente precisa, de como alocar os nossos recursos dentro de uma visão estratégica de futuro, de longo prazo. Então, isso tudo, né, com o aparecimento dessa nova unidade, né, a partir de um desenvolvimento de doutrina, com a utilização dessa ferramenta que está sendo desenvolvida pelo Estado-Maior da Armada, e com o apoio de quem já tem algum conhecimento, e no caso do Brasil, esse conhecimento é da Força Aérea Brasileira, a gente vai ter a possibilidade realmente de progredir e de montar um sistema que seja um sistema que atenda às nossas necessidades. E esse sistema, como é que nós lá na Força Aeronaval vislumbramos? É um sistema de controle, com estações de controle e destacamentos de unidades de aeronaves remotamente pilotadas, localizadas em pontos diferentes ao longo da costa. Eu vejo, em função dos alcances que a gente trabalha com essas categorias estratégicas de 1.000 quilômetros, que a gente poderia ter no futuro um sistema em Florianópolis, um sistema no Rio de Janeiro, em São Pedro, um sistema em Salvador, um sistema em Natal e um sistema em Belém. A gente, dessa forma, cobriria toda a área marítima, 24/7, né, em apoio aos navios, em apoio ao imaginamento satelital, né, as próprias constelações que estão sendo adquiridas agora pela Força Aérea Brasileira, o Carpone. Então, é um conjunto de meios que, em conjunto, né, de forma cinética, vão contribuir para que a gente possa fazer o monitoramento
e criar um sistema de gerenciamento da Amazônia Azul integrado, robusto, que possa atender, né, ao patrulhamento da costa, ao controle e à proteção das nossas riquezas. Então, aqui, os senhores podem verificar aqui que é um sistema integrado, radares terrestres, navios, satélites, aeronaves remotamente pilotadas, os navios com seus meios aéreos, a parte da patrulha naval, que hoje é conduzida pela Força Aérea Brasileira, tudo isso de forma conjunta, integrada, permitindo que a gente possa realmente chegar num nível de sistema que atenda de forma satisfatória os nossos interesses e defenda qualquer tipo de ameaça que a gente possa ter ao longo da nossa costa. Então, já chegando na parte final da nossa apresentação, eu só queria trazer aqui algumas considerações finais. E aí eu trago um questionamento aos senhores, né? E as aeronaves tripuladas? Chegamos ao fim do caminho, elas não mais serão utilizadas no futuro, né? Hoje a opinião que a gente tem é de que as aeronaves remotamente pilotadas, elas surgem para operar em conjunto, de forma combinada com as aeronaves, né, tripuladas. Então, eu não vejo assim uma possibilidade de que em médio prazo a gente possa ter somente aeronaves remotamente pilotadas. Então, essa sinergia, aeronaves pilotadas, né, com seus tripulantes e remotamente pilotadas, acho que é a chave do sucesso, essa operação conjunta. Nós temos exemplos aqui do que está acontecendo hoje na guerra da Ucrânia, né? Há poucas semanas atrás, aí um sucesso do emprego dos Sarps turcos, em proveito aí das tropas ucranianas, atingindo tanques russos, mas em muitos curtos espaços de tempo, o russo já começa a reverter essa situação, né, através de um sistema que praticamente jameia, né, o espectro eletromagnético da área de operação, impossibilitando que os drones utilizados pela Ucrânia possam ser utilizados, possam lançar os seus armamentos. Então, é o que está saindo hoje aí na mídia internacional. Essas reportagens são agora do início do mês de julho, né, o russo realmente com esse sistema, um sistema que realmente jameia o espectro eletromagnético, controla e impede a utilização de drones. Então, é uma situação que requer aí bastante estudo, né, bastante desenvolvimento de táticas, de doutrinas, para que a gente possa realmente continuar operando e operar da melhor maneira possível. Eu deixo aqui uma frase, antes da gente finalizar. Eu queria até, ao final, mostrar um filme marcando lá a ativação do nosso esquadrão, uma frase de que, né, a ativação do QE é um grande marco na história da aviação, na história da Marinha, e vai descortinar, né, ao longo desses próximos meses e anos, né, uma nova era, né, para as nossas Forças Armadas, principalmente para a Marinha do Brasil. E finalizando aqui a apresentação, eu gostaria de mostrar aqui um pequeno vídeo que mostra a ativação do nosso esquadrão. Um orgulho muito grande estar participando desse momento, no dia 5 de julho último. É um momento histórico para a Marinha, um momento histórico para a aviação. E alguns oficiais aqui presentes estiveram na cerimônia. E o esquadrão nasceu com o pé direito, uma cerimônia impecável, onde tudo correu da melhor maneira possível. E espero que ele tenha sempre essa sorte ao longo da sua existência, em prol aí dos interesses da aviação, da Marinha, ao longo da sua trajetória. A Marinha do Brasil ativou o primeiro esquadrão de aeronaves remotamente pilotadas na Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. O esquadrão conta com 6 aeronaves do modelo Scan Eagle. Essas novas aeronaves poderão ser usadas em operações terrestres e marítimas, ampliando a atuação do poder naval. Muito obrigado. Eu agradeço muito, mais uma vez, vou passar isso aqui no nosso
João. Eu pediria ao almirante uma salva de palmas.